Bom dia, boa tarde, boa noite. Tá começando mais um podcast Nerd Exos. Meu nome é Paulo Elmil. Aqui em loco comigo nós temos Humberto. E com o nosso link direto dos Estados Unidos. Aqui é o Vitor X, galera. E hoje, com muita honra, nós vamos trazer um entrevistado especial para vocês. O cara, além de músico, ele é artista marcial, foi professor, instrutor de artes marciais, escritor, tradutor, editor, empresário, youtuber, mas o mais importante de tudo, o cara é discípulo de Conan. Entendeu? Alexandre Calari. Seja muito bem-vindo aí, Alexandre. Ô, pessoal, tudo bom? Obrigado aí pelo convite, viu? E adorei a sua apresentação e realmente, ser discípulo de Conan é o mais importante de tudo. Ô Alexandre, uma coisa que você tem que saber do Vitor, o Vitor, ele tem uma cerimônia que acontece, acho que 2 vezes ao ano, né, Vitor? Que ele assiste Conan, né, com Arnold, para poder renovar a fé dele na humanidade. É, isso aí. E não existe outro Conan, você falou Conan com Arnold? Só tem esse. Conan, pois não. A gente ignora aquele outro. Inclusive, aí depois eu faço o kata com a espada, igual ele me ensinou no filme lá, no filme 1, entendeu? Aí eu inclusive, vou eu trouxe o resto do ano. Eu trouxe um modelo que E eu tô vendo a tua imprimi. camiseta, não dá pra ver direito, mas é John Buscema, né? John Buscema, lógico. Marshall John Mestre. Buscema. E eu trouxe aqui o modelo, mostrar ali naquela Esse câmera Conan lá. aí que tá aí é meu. Quando ele vier aqui nos Estados Unidos visitar, Eu fiz eu ele vou trazer pra pro mim. Vitor. É o Conan do Schwarzenegger, com o rosto do Schwarzenegger. Legal demais. Marcou a infância de muita gente, né? Marcou. Bicho. Marcou. Cara, Eu- eu tava lembrando disso. A gente fez um episódio. A gente tem um episódio sobre os 90 anos do Conan. E aí a gente fez 90 anos do Conan e do aniversário do filme também. E aí eu Tem lembro. 2 episódios sobre o Conan. Um sobre o filme Isso, e Corujão. um sobre o personagem. sobre o personagem. A gente conta a história do autor. É, Muito do que eu falei lá eu aprendi no Pipoca e Nanquim. Não, e eu lembro quando eu assisti a primeira vez. Eu lembro o quão importante foi pra mim assistir o Conan. E uma das coisas que me marcou é que eu assisti, os meus colegas de escola não tinham assistido. Sei lá, pai achou que era violento, o que quer que seja, não importa. E aí eu lembro que eu tava contando pro meu melhor amigo, cara, você tem que ver o filme do Conan. O filme do Conan, aí comecei a contar a história do Conan, que aí invadem a vila dele, matam todo mundo e levam ele como escravo. E aí eles levam ele, aí ele cresce, né? Ele sai de criança pra adulto. E quando ele é adulto, ele é o Schwarzenegger gigante. Aí foi engraçado eu dando o meu contexto, né? Porque aí ele cresceu comendo frutas e verduras e ficou forte. Eu repeti a mentira que a minha mãe me contava. Eu achava, se você comesse frutas e verduras, você ficava igual o Schwarzenegger. Eu acreditava naquilo. Eu lembro que isso me marcou, porque depois eu descobri que não era bem isso que fazia você ficar forte igual o Schwarzenegger. E Olha, aí eu o Paulo... duvido que se você passar a juventude inteira girando aquele moinho, eu duvido que você fique igual o Schwarzenegger. Também. Também. Eu acho que ninguém nunca fez, mas eu tenho aí minhas dúvidas, acho que não rola. Você pode ficar com as pernas Eu fortes. tenho uma teoria, Alexandre, que é o seguinte, eu sou muito fã dos X-Men também, muito, muito. É o grupo de super-heróis que eu mais adoro, eu sou um colecionador também, né, humildemente perto de você, mas eu tenho a teoria que o Conan é mutante. Por isso que ele ficou daquele jeito rodando a roda lá como escravo, entendeu? Então ele foi um dos primeiros mutantes lá da história. Mas aproveitando que a gente entrou nisso aí, cara, não tá na ordem das minhas perguntas aqui não, mas é o seguinte, como é que é pra você ser parte da história do Conan, bicho? Porque você publicou aqui, né, cara? Vocês editaram e publicaram os livros da Glenar, vocês têm aqueles, os contos que saíram também da Strange Tales, inclusive eu tenho aqui. Os da Glenar eu comprei aqui em inglês, mas eu comprei os 3, a trilogia que vocês fizeram do Conan do autor também. Aham. E tipo assim, cara, eu fico imaginando que meu sonho é viver disso. Os meninos sabem disso, é viver das coisas que eu gosto, do meu hobby. Né? Eu tenho trabalhado para fazer alguma coisa nesse sentido, para escrever e tudo, mas nunca fiz nada concreto. E você conseguiu, velho. Você é parte da mitologia do Conan. Você tá lá traduzindo os pergaminhos de Esquelos, os contos da Nemédia, cara. Isso, bicho, isso faz meu coração bater mais forte. Como é que é isso aí pra você? Você sabe que isso é uma coisa, viu, Vitor, que eu falo de boca cheia. Porque da mesma forma que o Humberto está partilhando aí a história dele,
e eu tenho a minha, você tem a sua, e todo mundo que viveu a Conanmania aqui no Brasil vai ter uma história similar, porque foi um personagem que mexeu com toda uma geração, e no mundo, por conta do filme também, né? Então, a maneira como o Arnold foi catapultado ao sucesso por conta do Conan e depois do Exterminador, de tudo que ele fez e tal, isso mexeu de várias maneiras aí com a cultura pop, com o inconsciente coletivo das pessoas, com a forma como as pessoas encaravam o corpo e as possibilidades do corpo. Enfim, foi uma mudança de paradigma. Então, não é exagero dizer que o Conan ele modificou a nossa sociedade. O Conan e o personagem como um todo, né? Todos os seus todos os seus derivados, incluindo filme, quadrinhos e tal, né? Uh, e eu fui muito mexido por esse personagem. São três personagens favoritos na minha vida: o Conan, o Batman e o Wolverine. O Batman, eu tive chance de ser editor da revista durante anos aí, né? Trabalhei lá para a Panini Comics como editor da DC e fui responsável pelo personagem. Meu envolvimento com o Wolverine foi pouco. Algumas traduções, algumas coisas assim, eu traduzi uma coleção da Panini e tal. Mas o meu envolvimento com o Conan, eu acredito que tenha sido o maior de todos, porque o Conan ele estava esquecido no Brasil. Ele estava totalmente esquecido. Teve aquela tentativa aí de reavivar o personagem com o filme do Jason Momoa, que foi, todo mundo sabe no que deu. O personagem estava desacreditado. Ninguém publicava Conan aqui. A Mitos publicava alguma coisinha, né? Tinha alguns quadrinhos da Dark Horse, que tem uma qualidade mediana. Publicou aquelas coleções bonitas, né? Que são aqueles Conans gigantes, foram 3 volumes. Mas saía também de uma forma muito espaçada. As próprias revistas dele, a revista Magazine em preto e branco e a revista da Dark Horse, tinham sido canceladas. Então, o personagem estava meio desacreditado. E quando eu comecei a trabalhar no mundo editorial, eu prestava serviço como tradutor para diversas editoras, fora o trabalho da Panini, e eu advoguei com várias e várias e várias, não cabe citar nomes aqui, mas eu ia na editora porque eu tinha um acesso um pouquinho maior e falava assim, olha, esse personagem tem potencial, tem que ser publicado aqui. A gente está falando que é algo que pode ser tão grande quanto o Tolkien, pode ser tão grande quanto esses caras que fazem um sucesso colossal no mundo, né? E meus argumentos caíam em ouvidos moucos, literalmente. Ninguém dava bola. Ao longo de todos esses anos, tiveram algumas tentativas de publicação dos livros do Conan aqui. Aquela editora Unicórnio, são os livros de bolso. Teve a Conrad, que lançou 2 volumes, depois parou e tal. E eu não me conformava, perdão, e eu não me conformava que um autor do naipe do Robert E. Howard, que, assim, faz parte da nata da literatura norte-americana, com certeza um dos autores mais importantes dos pulps, ele está ali com Lovecraft, com Robert Bloch, com todos esses caras. E eu não me conformava que isso não era publicado aqui. Realmente, eu olhava para as editoras e eu falava assim, é uma falta de visão, uma visão, sei lá, muito estreita. O próprio Senhor dos Anéis levou muitos anos para fazer sucesso aqui. A primeira versão da Martins Fontes falam que foi um fracasso. E levou um tempão até pegar, mas os caras insistiram e mantiveram o filme, mantiveram o livro em catálogo, mantiveram um pequeno nicho de colecionadores, o livro disponível para esse pequeno nicho, até que os filmes aconteceram e viram uma mega febre. E hoje não tem uma pessoa que não saiba quem é o Senhor dos Anéis. Eu ficava pensando, será que é necessário ter um filme desse porte para que os caras percebam o valor literário do Conan? Então, quando o Pipoca Nanquim surgiu, já no primeiro ano de editora, a gente sabia que a gente ia trazer os contos do Conan. E foi isso que aconteceu, e foi o nosso primeiro macro sucesso. Né? Todos os outros livros tinham sido bem sucedidos, mas o Conan catapultou a gente para entrar no caminho de sair de uma editora pequena para virar uma editora de médio porte, na ocasião. Só mostrando o pessoal que estiver no YouTube, né? Eu tenho os livros aqui. Os 3 estão aqui comigo. Alexandre, então é uma coisa que, aproveitar um gancho aí que o Vitor falou, assim, de
se colocar no seu lugar, né? Tipo assim, pô, você é discípulo de Conan, você faz parte da história do Conan, você fez as publicações e Humberto, eu só te não sei se você sabe, mas quando eles lançaram, eles deram uma sessão de cinema lá em São Paulo, não foi, Alexandre? Levou o filme de volta pro cinema. Isso. O filme voltou em cartaz, fizeram sessão de cinema, e assim, igual ele falou, foi um sucesso de venda. Tanto que o número 1 tá esgotado, né? Aí eu tenho que fazer aqui um momento fã. E nós abrimos o box agora, não sei se você sabe, Vitor. Eu comprei de novo. Você eles vão trazer. Eu comprei porque tem extra, velho. Tem o box, tá bonito. Eu vi lá aquele livrinho menor que vocês fizeram. Foi o Bruno e você que apresentou. As capas, né? As capas, aí eu comprei. Quando o pessoal parente meu vem pra cá sempre visitar, eles vão trazer pra mim, né? No final do Legal. ano. E eu guardo todas as edições também. Eu tenho as da Conrad antiga, eu tenho as da Unicórnio, eu tenho numa outra editora que lançou o Pregos Vermelhos. Tenho várias edições importadas. Eu não me desfaço de nada, não. Eu também era assim, vou te contar. Vai lá, Humberto. A história Desculpa, Humberto. Não, a história do colecionismo do Vitor é de escorrer lágrima. É triste. É trágico. É trágico. Mas aí o que eu tava falando é que eu tenho que fazer um momento fã aqui. Sabe, quando você encontra um cara que realiza aquilo que você gostaria de fazer, você fica feliz pra caramba por esse cara e porque esse cara existe? Quando o Vitor falou que tinha conversado com você tinha topado, eu falei, cara, eu fico num momento de realização de fã. Porque eu vejo que assim, você não fez só o seu esforço em colecionar quadrinhos, em divulgar quadrinho, em ter um canal e ficar batendo na tecla num país em que as pessoas leem pouco. Existe um grupo que lê bastante, mas é um grupo restrito. Você está dando oportunidade e batendo na tecla para a galera conhecer a Nona Arte. Vamos, segue isso, vamos lá. A turma do canal que se empenha. Isso dá um trabalho do caramba. Você ainda faz coisas que eu vou falar. Eu estava reunindo as ideias. Eu estava reunindo as ideias para quando a gente fosse conversar com você. Que o que nós três fazemos aqui, se juntar nós três, a gente não dá um nas coisas que você faz que a gente admira. Eu pensei a mesma coisa, velho. A gente admira. Cara, artista marcial. Muita gentileza, velho. Não, é sério, é de coração, né? Não é puxação de saco, não. Você é artista marcial. Eu pratico artes marciais. O Paulo é praticante de Kung Fu. Agora tá ninjitsu, né? Agora ninjitsu. Eu fui de Kung Fu muito na adolescência. Eu fiz 10 anos de Kung Fu, né? Do estilo Chuen. E agora eu voltei, depois de velho, fazer ninjitsu. Velho, o menino tem 20 anos, fica falando que ele velho, é novo. Eu não aguento isso. Ele foi assistir assistir quando depois que eu falei, que eu ensinei a vida, entendeu? Aí agora fica com Alexandre, existe uma coisa aqui no podcast. Velho, sou eu, tenho 50 anos. Humberto já tem mais de 100 anos, tal, eu tenho 50 agora. Existe um bullying que é feito aqui de idade. Então, isso aí que você vai ouvir durante o podcast inteiro, né? Eles me chamam de milênio, geração Z. O Paulo não é tão novo quanto a gente fala, mas nós vamos falar que aí pronto. Ele tá na nossa cota do personagem que merece um bullying, porque a gente nasceu antes da década de 80. Alguém tem que sofrer esse bullying. A gente nasceu antes da década de 80, a gente cresceu e o bullying fez os nerds fortes. Então é isso. Isso é importante. O bullying selecionou os nerds fortes. Aliás, eu queria tocar no assunto. Você não, mas calma. De nerd. Pera aí, não, mas eu tenho que terminar o que eu tô falando. Não, vocês começaram a fazer bullying comigo, agora sou eu. Não, deixa o Beto perguntar. Deixa eu terminar. Não, mas só completar o que você tá falando. É que você falou sobre essa questão, você vê sempre aquela pessoa que fez parte do seu cotidiano nerd. E muito nerd tem o Alexandre no seu cotidiano e não sabe que o Alexandre tá ali, cara. Então, assim, todo mundo esbarra, cara, não tem jeito. O nerd no Brasil, ele tá com o Alexandre ali na vivência dele. Ele gosta de quadrinhos, se ele consome de alguma maneira... Eu vejo, tem muita coisa, né? Eu já vi vídeo do Pipoca e Nanquim, da turma que trabalha com ele, falando assim, cara, eu não sabia que você tinha trabalhado nisso aqui. E agora imagina... O próprio Bruno e o Daniel falam isso toda hora. Toda hora. Agora, isso? Como é que você arruma tempo? Imagina isso, um nerd comum, um nerd médio no Brasil. Então, aí é bacana isso, e assim, a sua vinda aqui, porque você não é só um cara que coleciona quadrinhos. Você não é só um cara que tem um canal. Você é um cara que já só crescendo. Tem uma editora que consegue levar
é aquela coisa que o fã conhece e consegue vender porque ele gosta. Você, além de artista marcial aqui, nós três já praticamos artes marciais. O Vitor tá meio parado, né? Ele foi na linha lá do CrossFit, que também é bullying. Isso é bullying? Nunca. É bullying também. Musculação, nada de coisa. Eu pratico jiu-jitsu, já vai fazer 24 anos. Eu toco bateria há mais de 30 anos. O Humberto é muito bom músico, viu, Alexandre? Quando ele for tocar em São Paulo, mandar para o seu esquema que ele tem duas bandas, uma de surf music hoje, né? E a outra... Hoje eu tô tocando fixo numa banda de surf music, que o cenário de surf music em Belo Horizonte foi muito forte, o que é icônico e cômico, e de rockabilly. Inclusive eu tenho um show de rockabilly. Eu tava pensando nisso. Cara, pra você ter uma ideia, aqui em Belo Horizonte, na semana passada eu toquei no 19º primeiro Campeonato Mineiro de Surf. Já tem 21 anos que o festival mais longevo do mundo de surf music acontece em Belo Horizonte. No mundo, o festival mais longevo acontece em Belo Horizonte. E eu toquei em várias edições. E não tem praia. Não tem praia. Aí depois você tem que ver os cartazes. Os cartazes são altos. Faça uma pergunta aí também que eu tô querendo. Não, mas eu quero chegar nesse ponto que é o seguinte, porque eu tenho perguntas para te fazer dessas outras coisas que eu com certeza, você, assim como eu, não é nerd de uma coisa só. Nerd não consegue ser nerd assim, eu vou colecionar a revistinha e aí eu sou nerd disso e as outras coisas. Eu tenho a mais absoluta certeza. Até porque eu ouvi as músicas da sua banda e eu vi, inclusive, vídeos que estavam no YouTube, que não tem no Spotify. Delft. Como é que tem um jeito de falar? Delft, é isso aí mesmo. Delft. Cara, eu gostei demais daquele último disco dele. Eu vi o demo, que tá no YouTube. Eu vi o primeiro disco. E eu vi o segundo e último disco da banda, não foi isso? Aham. Cara, eu gostei demais daquilo. Eu gostei do som pra caramba. Eu não sou da escola do metal, apesar de estar em Belo Horizonte, aqui teve um epicentro do metal na década de 80. Eu vim do progressivo e do jazz. Eu gostei pra caramba. Eu gostei muito do som. Eu gostei muito da composição. Eu gostei muito... E eu li umas entrevistas suas que você deu no Whiplash lá no início dos anos 2000, como é que vocês compunham. Eu gostei pra caramba. Eu queria que você me falasse assim... como é que é o Alexandre baterista? Você ainda toca? O quanto que você estudou? Quem que te inspirou? Fala um pouco disso, cara. Você percebeu que você pergunta de fã, né? Você muito legal, porque esse final de semana que passou, eu tive num evento chamado Horror Fest, aqui em São Paulo. Eu fui lá porque o Tim Ripper Owens, que foi o vocalista que substituiu o Robbie Halford no Judas Priest, ele ia cantar lá. E o Guilherme Barata, da loja As Baratas, que faz as camisetas do Pipoca, ele estava com um stand lá e ele arrumou um par de ingressos para mim e para minha esposa. E a gente foi lá. Quando eu cheguei lá, eu encontrei, até pela temática de horror e ter cara de heavy metal tocando, eu encontrei muita gente da minha galera das antigas. E tinha um cara lá que mora em Piedade, e ele chegou e virou pra mim, ele me viu andando e falou assim: Alexandre, eu sou muito fã teu, tá, mas não é por causa do Pipoca, não, viu? Eu tava no show do Delft lá em Piedade, em 2001, sei o que lá. E ele lembrava mesmo, ele falou assim: pô, vocês fizeram um cover do Pantera, vocês não sei o que lá tal. E aí, antes do show começar, a gente ficou trocando a maior ideia. Isso é um barato, porque muita gente me conheceu nesse período, e, de certo modo, o Delft também teve relativa importância para o que aconteceu lá. Não tanto em termos de som, mas em termos da nossa abordagem para a maneira como nós nos vendemos enquanto banda. Na época, não sei se vocês vão lembrar disso, mas tinha várias revistas de circulação, mas tinham duas principais, que era a Road Crew e a Rock Brigade. Sim. E para você saber das coisas, exceto quando era algo muito grande que era dito em rádio, você recorria às revistas, você recorria à publicação impressa, né? E eram revistas de alta circulação, e todos os fãs de rock compravam. Os fãs que eram mais... Quem era mais do pop, né, do rock pop, ou do pop, ou disso que ela acabava comprando a revista Bis. Isso. Quem era do rock, heavy metal, progressivo, todas essas outras vertentes, acabava caindo na Rock Brigade e na Road Crew. Quando a gente estava lançando o primeiro CD do Delft,
a gente fez uma coisa diferenciada, que fez uma campanha de marketing para o CD. A gente começou a pegar, comprar anúncios publicitários na revista, nessas revistas, aliás, de página inteira, e começar a comprar anúncios publicitários meses antes do lançamento do CD. Então, vem aí, Delft, não sei o que lá, você não pode esperar, tal, tal, tal. A gente começou a fazer uma coisa que até então não existia. Nenhuma banda, principalmente uma banda nesse cenário tão underground, uma banda pequena, de uma gravadora, que não era gravadora, que era um selo, na verdade, né? Ninguém nunca tinha feito. Então, por meio do nosso comportamento, a gente começou a abrir os olhos de várias outras bandas. Eu me recordo que antes de gravar o CD, quando eu era um músico amador, a gente tocava nos barzinhos e ninguém pagava a gente. Ninguém. Você ia tocar no bar e ninguém pagava. Ah, porque, sei lá, tem cover e tal, mas não, a gente não consegue te pagar por causa disso, porque é tudo muito caro. Esses caras de pubs e de bar, eles eram tudo liso pra caramba nesse sentido. Quando a gente lançou o CD e conquistou um público, a gente começou a subverter isso. O cara fazia o convite para a gente, eu te pago em cerveja, eu te pago em cachorro-quente, sei lá. Eu virava para o cara e falava assim, cara, na boa, até o pipoqueiro que está na frente do seu estabelecimento aqui está ganhando dinheiro. O segurança está ganhando dinheiro, está todo mundo ganhando dinheiro por conta de um evento que só existe porque a gente está aqui, né? Então a banda precisa receber. E eu comecei, a partir do momento que a gente foi se embrenhar no meio, eu comecei a divulgar isso com várias outras bandas que a gente tinha contato. Eu falo assim, gente, se a gente não mudar essa mentalidade, nunca vai ser diferente. Exatamente. Os caras vão sempre querer montar em cima, né? Então, várias bandas começaram a vir na nossa cola e eu fui ficando colega de pessoas grandes mesmo, como o pessoal do Angra, né? Mas o André Matos, evidentemente, sempre tenho bastante saudades do André e tudo. Mas a partir do CD Hamlet, que eu conheci muita gente, o Edu Falaschi estava lá, o Aquiles estava lá, o próprio André, a gente mixou e masterizou o CD fora do país, um monte de coisa aconteceu, então naquele momento começou a surgir uma cena forte. E a partir das ações que nós tomávamos, as outras bandas começaram a agir de uma maneira diferenciada também. Porque, afinal, você tem que ser profissional nesse sentido. Exato. Né? Não é só. A gente não estava falando mais dos anos 70, 80, em que o cara chegava bêbado para tocar e não sei o que lá. Não, a gente queria dar outra cara para o negócio. E eu creio que conseguimos durante um período. Foi um período curto, mas o Delft fez shows muito grandes. A gente tocou junto com o Stratovarius, com o Hammerfall, com o Sonata Ártica. Fizemos o show tributo ao Angra. A gente fez turnê pelo Brasil mesmo. Então era todo final de semana tocando. O CD esgotou 2 tiragens a princípio. O Hamlet a gente lançou na América Latina inteira. Gravamos coletânea para Portugal. Num período curto de tempo aconteceu muita coisa, né? Foi muito, muito intenso. Sim. E eu acredito que naquele momento eu ajudei a deixar uma marca. Né? Lógico que de forma alguma a gente fez isso sozinho, né? Não é isso que eu estou dizendo, mas eu tinha essa mentalidade e eu fui convencendo várias pessoas e a gente juntos, a gente fez uma marca. Tanto que tem bandas que estão aí até hoje, né? Bandas que tocaram com a gente no Hamlet, como o Torture Squad, fazendo show grande, fazendo turnê no exterior, Nervocaus, várias bandas aí que estavam presentes naquele período. O próprio Edu Falaschi, que na época estava no Symbols, depois passou pelo Angra, hoje está numa carreira solo maravilhosa. Sim. Então, foi um momento muito, muito, muito fortuito para o rock e para o heavy metal nacional mesmo, né? Várias bandas aí se catapultaram. Depois disso, foram vários problemas que não cabe elencar aqui, eu fiquei sem tocar por um tempão, mas só respondendo a sua pergunta, hoje em dia eu toco por hobby, por prazer. Eu tenho uma banda de de blues rock, perdão, que a gente faz desde B.B. King até um Creedence. É um repertório não tão pop, é um repertório mais lado B, mas a gente toca porque a gente curte. Só que eu também estou com um faniquito aí de querer gravar algumas coisas, porque eu gosto de exercitar esse meu lado criativo, né? E eu escrevi as letras, ajudava nas composições, muita coisa do Delft eu compus ou ajudei a compor, então estou com esse faniquito
E eu estou pensando aí, no próximo 1 ano ou 2 anos, voltar a fazer um projeto musical em que você possa lançar, possa colocar no Spotify, esse tipo de coisa. Eu acho que o Delphi tem que ir pro Spotify, cara. Tem que ir pro Spotify. Porque Eu não sei eu não sei bem como é que funciona. como funciona É. isso do Spotify, mas são vários envolvidos, são pessoas, as composições são divididas entre várias pessoas e tem gente que eu nem tenho mais contato, Aham. né? Ah, Então eu já pensei algumas vezes em colocar, mas é autoria, por exemplo, algumas músicas são de autoria do baixista, outras do guitarrista, do tecladista, tal. E eu não sei bem como seria organizar isso tudo, abrir essa conta. Quem sabe vale a pena aí A dar uma. semente tá lançada, Não. né? Você vendo que eu tô falando que o cara é herói? O cara participou da cena, ele ajudou a movimentar a cena, ele ajudou a mudar a cena. Não foi só Conan, não foi só a editora. Tô falando. não, mas vamos aos isso poucos. é porque ele é discípulo de Conan. Exato. Pode parar de diminuir Conan aí, viu, Zé? Não, tô falando não. Eu tô falando que Alexandre, é como é que só. chama a sua banda? É atual? Delft. Não, Delft com atual. PH. Não, mas atual. Não, atual é só uma banda mesmo. A gente Não, chama ainda não tem. Blue Streets, a gente não tem nada gravado, a gente só vai pro estúdio mesmo para curtir, Ah, né? tá. Legal. Não, mas E pra quem quando sabe ano que lançar vem a a gente gente passa saber. uns showzinhos, alguma coisa assim, vamos ver. Olha, tem um festival de blues grande aqui em Belo Horizonte. Quem sabe? E quem que foi sua inspiração na bateria? Quem que foi o seu Conan na Cara, a bateria? bateria foi uma coisa muito louca, porque quando eu comecei a curtir rock, lá por volta de 89, 90, também foi um período muito bom para a música, né? Uhum. Várias bandas aí que já existiam, várias bandas seminais mesmo, lançaram discos excelentes. é, tipo, Judas Priest está lançando Painkiller, por exemplo. Só o Judas, só um exemplo que eu citei É. aqui, né? E eu comecei a abraçar isso tudo ao mesmo tempo. É, os amigos do meu pai, e que já é falecido, e os amigos dele, eles gostavam muito do rock antigo, então eles iam me apresentavam de Purple, apresentavam Led Zeppelin, apresentavam Black Sabbath, e foi a época que os shows começaram a vir para o Brasil. Então, em 91, teve aquela explosão de Guns N' Roses, Uhum. né? Guns N' Roses explodiu com aquele álbum deles, o Appetite for Destruction, e depois aquele EP deles também, que tem as músicas acústicas e as ao vivo. E muita gente que nunca tinha dado bola para o rock começou a curtir rock por conta do Guns. Eu já gostava de rock, mas aquilo abriu várias portas. E foi a época que o Faith No More apareceu também. Sim. Meu primeiro show internacional foi o Faith No More. E uma coisa ia levando a outra, né? Faith No More gravou uma música do Black Sabbath. Por conta disso, eu comecei a escutar Black Sabbath também. Fiquei fã dos caras. Em 1992, Black Sabbath veio para o Brasil, com o Ronnie James Dio cantando. Eu fui no show. E, enfim, cada vez mais você vai descobrindo um universo inteiro, né? Em termos de batera, eu sempre valorizei muito a técnica, Uhum. então eu ficava maluco com os caras como o batera do Purple, né, o Ian Pace. É, Quando eu descobri o Rush, foi uma revelação para mim, porque ver o Newport tocando era fora de série, mas naquela época o Dream Theater estava estourando Sim. e o Mike Portnoy era diferente de qualquer coisa Todo que mundo. todo mundo já tinha visto, na maneira, talvez com exceção do Terry Bozzio, que foi o batera do Zappa, mas ele era diferente de tudo, então eu comecei a ver esses caras e eu falo assim, meu, começou a me abrir a possibilidade do instrumento. E acima de tudo, como eu comecei a curtir metal melódico, por conta de Halloween e bandas como essa, eu comecei a valorizar muito a pegada na mão do baterista. Uhum. Então, vendo alguns caras tocar ao vivo, ver o cara do Stratovarius, por exemplo, o Georg Michael, que batia na caixa, parecia que, sei lá, tava Terremoto, né? explodindo o tamanho volume que ele tirava. Alguns caras que eu comecei a escutar, o cara do Pantera, por exemplo, pelo disco, você sabe que você conseguia transparecer a pegada desse cara. Então, a técnica e a pegada firme começaram a entrar na minha cabeça. E a partir daí eu comecei a cultuar vários tipos de baterista. Eu cursei a Universidade Livre de Música Tom Jobim,
eu tinha feito um pouco de aula, né? Quem foi meu baterista quem foi o meu professor é o atual baterista dos Titãs, o Mário Fabre. Uhum. Eu fiz um pouco de aula com ele, ele era excepcional, mas a maior parte da minha trajetória foi como autodidata. Depois, quando eu já tocava, já tinha banda, eu fiz a Universidade Livre de Música, que me deu bastante teoria musical, ajudou a corrigir a técnica e me levou a trabalhar outros ritmos. Então, embora rock e especificamente metal sempre tenha sido o meu lance, eu cheguei a ter banda, tocar em banda de axé, cheguei a tocar banda de cover, cheguei a tocar em banda de blues, conhecia a linguagem do jazz, mas nunca fui bom nisso, como conhecia outros ritmos, baião e tal, e ia tentando me transformar num baterista melhor, mas sempre com o foco no rock. Mas os meus ídolos mesmo estavam todos eles no mundo do rock and roll. Legal, legal demais. Bacana. Pode fazer sua pergunta, Vitor. Cara, uma das coisas que assim, igual me falaram, eu sou um colecionador de quadrinhos, eu adoro, eu sou viciado em super-heróis, saca? Até hoje eu compro, coleciono e tudo, eu não canso, né? Eu fui perdendo entre aspas, né? Vários amigos foram parando ao longo dos anos, assim, com quem eu comprava junto, conversava sobre o quadrinho, eles continuam meus amigos, mas eles não compram quadrinhos mais. Mas eu não consigo parar e nem quero, nem tenho intenção. E eu vi, cara, no programa, no Poc Nankin lá, quando você tinha a sua coleção, tava em 17.200. Uhum. Quando o Bruno foi na sua casa, lá no apartamento, mostrou a coleção, você mostrou parte dela. E aí eu vi no site do Pipoca que agora você tem mais de 21 mil Bati revistas. 22. Bateu 22, Bati cara. Que 22. isso? Que Que massa. sonho, bicho. Que massa. Nossa. A minha Você coleção no tem quantos, Brasil. Vitor? Não, hoje em dia eu tenho pouca. Eu passei de 10 mil no Brasil. Eu tinha Pô, também um quarto. pouca? Não, isso, mas hoje em dia é Ah, pequena. No Brasil eu tinha isso. Só quando eu mudei para os Estados Unidos, eu vendi tudo. Com o meu coração até aperta, mas eu tive que vender. Eu salvei duas revistas. Eu trouxe comigo Deus Ama e o Homem Mata, uhum. do, A W. da Abril. E em português eu trouxe essas duas, Deus Ama e o Homem Mata, e depois eu fui recomprando algumas coisas que o pessoal trazia pra mim. E a Piada Mortal, que são as duas que eu mais. Eu tinha que salvar duas, vou salvar essas aqui. Cara, aí eu vou te fazer essa pergunta. Se você tivesse que salvar duas revistas, fazer o que aconteceu comigo, duas revistas da sua coleção pra você mudar para outro país, nunca mais ver o resto, quais revistas você pegaria? O Ótimo e Cavaleiro das Trevas. Oh, É, boa, boa. a meu seria Cavaleiro Foram as das... duas revistas que eu Cavaleiro das mais li Trevas na é vida, sensacional. essas duas, e que eu não canso de ler também, e foram duas das minhas principais influências. É, Eu acho que é a nata do que já foi produzido. Tem coisas muito boas. Sandman é uma coisa muito boa, mas é uma série longeva, de isso. 75 edições. O Lobo Solitário também é uma coisa muito boa, mas também é longevo e tal. Se eu fosse pegar duas graphic novels, seriam essas duas, com certeza. Eu pegaria Cavaleiro das Trevas e Asilo Arkham. Essas duas me impactaram quando eu li. Demais. O Beto é apaixonado Cara, por Asilo Arkham. Mais eu- pra da arte, eu acho. Cara, não, aquilo pra mim foi... Quando eu li aquela revistinha, assim, foi um... Sabe, não consegui virar a página. Isso Uhum. foi incrível. Eu também Mas levaria é Cavaleiro das excepcional Trevas. mesmo. É. Eu levaria Cavaleiro da Série, eu levaria também uma coisa, cara, que eu ganhei. Eu ganhei assim, doaram um monte de revista. Aí tinha um encadernado, igual quando você leva numa gráfica, encaderna isso tudo, naqueles negócios pretos, Com espiral. sabe? Não é espiral, não. Ah, não, Era brochurão. Aham. Mas tipo aqueles cadernos de... Letra de ouro. É, exatamente. Só que na hora que eu abri, cara, tava a morte do Capitão Marvel, cara. Nossa. Eu falei, caraca, velho. Aquilo me impactou, que é todos os heróis tentando curar o câncer e vindo que não podia, e aquela primeira morte, né? Não tem como. E você fecha a revista triste, cara. Aquilo me Jim impactou. Starlin. Mano. Pô, Essa é uma época em que as coisas aconteciam nos quadrinhos e tinham peso, né? É. Uhum. A morte da Jean Grey, a morte da Elektra, por mais que o próprio Frank Miller tenha trazido ela de volta depois, e a morte do Capitão Marvel foram coisas bastante impactantes. E a do Warlock também. O Warlock ficou anos fora. A do Capitão Marvel, em particular, foram poucos quadrinhos que, lendo, eu me arrepiei.
como às vezes você se arrepia escutando uma música ou você assistindo um filme, eu me arrepiei. E foi numa parte que eu lembro direitinho, que é quando, no momento de frustração, o Marvel, o tratamento dele está dando errado, aí ele vai, esmurra uma parede, explode a parede toda, e no momento de fúria, mas aí depois ele se resigna, porque ele fala, poxa, alienígenas, vilões, não sei o que lá, todos eles tentaram me derrotar e nenhum conseguiu. E no final das contas, o meu próprio corpo se voltou contra mim. E aí ele se resigna e fala assim, mas por que, Marvel? Por que você achou que você seria diferente? Né, esse é o destino de todo mundo. Tal. Foi uma cena que me tocou muito. Aquela, eu fiquei todo arrepiado lendo. É uma HQ muito, muito bonita. É mesmo. Essa é muito bem Antes, feita. antes de eu passar para os meninos perguntar de novo, aproveitando que a gente está falando de quadrinho aí, e aproveitando falar da sua coleção especificamente, cara, você ainda lê Marvel e DC? Você curte ler ainda Marvel e DC? Sua coleção, você coleciona Marvel e DC ainda ou você parou? Eu coleciono, tá? Não é só Olha, te perguntando aí. Vitor, eu curto ler Marvel e DC e eu gostaria de ler mais. Só que, infelizmente, eu acho que a gente chegou num momento em que a maior parte das coisas estão muito. Parece que você está comprando produtos processados o tempo todo. Cada vez que sai uma HQ nova e boa, tipo a Era Espacial do Superman, que acabou de sair, uma outra coisa que a DC tem publicado naquele selo Black Label. É, cara, cada vez que sai uma fase bacana assim, eu dou pulos. O Demolidor teve uma fase recente muito boa, né? Aliás, o Demolidor é impressionante o tanto que ele é consistente desde Fases que boas. o Frank Miller É, assumiu, é. até Aham. desde antes, até é muito consistente, é fase boa atrás de fase boa, mas isso é só um parênteses. E eu queria ler mais essas HQs, só que é até meio sintomático que a maior parte da publicação da Panini atualmente seja aquele monte de quadrinho velho, um monte de saga do Batman, saga dos sei quem, saga do Superman, saga do Homem-Aranha e tal, publicando as fases áureas. Né? E eu converso com as pessoas estão comprando aquilo que a Abril tinha publicado, enquanto as revistas de linha mesmo, os Vingadores, saca, tá difícil de acompanhar. Uma outra coisinha se salva, com certeza. Eu gosto muito de certos roteiristas, o Mark Russell, que eu já citei, da atualidade, ele é muito bom. Eu amo o Tom King, tudo que ele, ou quase tudo que ele fez, eu acho excelente. A fase dele do Batman, até do Batman, tem gente que torce o nariz, eu acho incrível. Mas há um tempo atrás, quando. Há um tempo, quando eu falo, é 20 anos já, né? Quando a Marvel teve aquela questão de decretar falência, o Joe Quesada entrou lá com mão de ferro, né? E começou a trazer grandes histórias. E aí foi esse o momento que a gente viu coisas como Guerra Civil surgindo, o Velho Logan, umas coisas que foram paradigmáticas aí, né? E hoje em dia eu não consigo ver esse tipo de qualidade no material que está sendo produzido, do material em massa, tá? Não estou falando das exceções. É muito difícil você pautar uma regra a partir de exceções. Lógico que tem coisa boa, mas como um todo, que você fala assim, puta que pariu, esse negócio tá bom pra cacete. Não é, cara. Então eu abandonei os gibis de linha. Eu tenho comprado os encadernados, comprado as graphic novels, ciente de que as melhores coisas estão sendo produzidas, acaba sendo lançado em capa dura depois. Isso. Acabou sendo essa a minha lógica. Sem contar que não dá mais para comprar tudo, né? Na nossa época, eu comprava tudo que a Abril publicava. Não só Abril, era Abril, era a Globo e todas as outras que comiam pelas beiradas, eu comprava tudo, era um quadrinho, era barato. E hoje em dia não tem como, né? É muito volume de coisa e o quadrinho hoje é bem caro. Então a gente tem que fazer escolhas. Cara, você não tem noção que prazer e sofrimento que é ir na Comic Shop quarta-feira aqui nos Estados Unidos. Porque você chega lá, é aquele. Eu falo isso com os caras sempre. Você chega lá, aquele mundo de revista, um monte de coisa nova, tem muita porcaria, eu concordo com você. Eu coleciono revistas mensais, igual a Detective Comics do Batman, eu coleciono, eu tô tentando completar, ela tá no 1.300, no 1.000 e pouco lá, não vou lembrar de cabeça agora, mas eu tô tentando A completar. Detective teve uma fase recente do Peter Tomasi que eu gostei muito.
Aham. Não, é muito boa. Eu tô gostando muito de uma que tá saindo agora, que ela é meio, tem uma pegada de terror também, sabe? As histórias tem um grupo de pessoas que tem habilidades paranormais e monstruosas, assim, e o Batman tá. A Talia Al Ghul vem, avisa o Batman que esse pessoal tá indo, e a Bat-Família, o Bat-Família tem que combater esse pessoal que tá tentando dominar agora. Bem legal essa série, eu tô gostando bastante. Mas eu comprei Homem-Aranha quinzenal, o Amazing Spider-Man. E, cara, eu tenho essa impressão de ser um produto produzido em linha de produção e feito ali, Uhum. sabe, assim, sem muito conteúdo, sem nada, mas eu não deixo de comprar porque eu gosto. X-Men, eu não gosto muito dessa fase nova, desse negócio da imortalidade dos X-Men, eles criaram um negócio que tá tão grande, Tá grande que mesmo. apesar de ter histórias legais, eu não sei como é que eles vão resolver a história ali. Mas eu tenho comprado muito Aham. encadernado também. Então toda vez que eu vou à Comic Shop, eu tenho lá, eu compro lá meu Hulk, meu Thor, meu X-Men, meu Batman, né, o meu Homem-Aranha, e eu pego encadernado das coisas que eu gosto. Já tenho uma lista e à medida que eu vou descobrindo ou lembrando de coisas que eu gosto, eu vou comprando. Eu faço mais ou menos igual você. Minha coleçãozinha tá razoável aqui. Eu já consegui comprar todo o relançamento que fez pela Dark Horse, todos os Conans que foram publicados pela Abril. Então eu tenho os Pô, TPBs de que todos os legal. Conan. É bem, nossa, esse é meu orgulho aqui, os com meus Conan, tanto da E você já leu Glenar, o Conan da Titan? Você já leu? já tá no número 3. Tá aqui do E é meu lado bacana? aqui. Cara, ele No tem. Brasil, no Brasil, acho que fevereiro está marcado para sair. É legal. Eu gostei bastante. Ele tem uma pegada da época que o Conan saía pela Marvel no começo, sabe? Ele, assim, eu Uhum. gostei do jeito que as histórias estão. Não teve nenhuma história assim que, assim, nossa, essa história aqui é outro marco do Conan. Mas são boas histórias e é conanesco, sacou? Você lê e você Legal. sente que você tá na era iboriana. Eles estão fazendo um trabalho legal com Cananesco. o Conan. Tem umas capas. Ô, bicho, e a quantidade de capa que sai aqui? Cada revista tem 20 capas diferentes. Aí a vontade de comprar todas que me dá também. Eu E aí coleciono também, Star cara, Wars. eu Eu tô estaria tentando ferrado. completar Tá, umas ferrado. coleções, igual eu consegui os números de 1 a 10 dos Novos Mutantes. Aí eu comprei esse e tô tentando completar. Então, assim, eu tô engatinhando aqui. Eu devo ter 1.000 edições aqui e tal, mas eu tenho muito ônibus, muito TPB, muito que eu vou comprando das coisas que eu gosto, mas ao mesmo tempo Aham. mas eu entendo o seu sentimento. Tem essa coisa mesmo de ter dado uma caída na qualidade da saga, das coisas. Parece que eles fazem os negócios para vender. Eu até temo pelo futuro desses quadrinhos, entendeu? Eu Eu tenho, ainda compro, mas eu temo. eu tenho até uma pergunta bem próxima disso, hein, Alexandre? Você, como você também está inserido no meio, você recebe muito material lá pela Pipoca Nanquim, você também tem algumas referências, o pessoal trazendo. A pergunta que eu queria fazer com você, como a gente sabe que o quadrinho é uma mídia muito aberta, né, para criatividade, né, para formas novas de se contar uma história, né? Eu também, por exemplo, comecei a descobrir um pouco mais, por exemplo, quadrinho coreano, que é uma forma diferente. A minha pergunta Mentira, é. você começou a descobrir, não. Ele é otaku, sacou? O negócio Não, dele mas é é mangá, mangá cara. e O anime. coreano coreano é completamente diferente, cara. Mas pra mim é tudo igual. Tô O brincando, desculpa. colorista do coreano, eu acho ele fantástico, cara. Mas o que eu queria perguntar assim, talvez nesses últimos anos, até durante essa pandemia que a gente teve, o pessoal buscou mais coisas, você viu alguma coisa que te saltou aos olhos, chegou pra vocês e falou, "Não, isso aqui é um, é um quadrinho diferente, isso aqui é uma coisa assim inovadora, né? Esse material aqui é um material que vale a Sim, pena você, nerd de quadrinho, pegar um momento e falar, cara, olha isso. sim, muitas coisas. Sempre que a gente topa com isso daí, a gente tenta trazer para o Pipoca. Esse ano mesmo, a gente publicou um título, chama-se Na Mente de Sherlock Holmes, um quadrinho francês. Até então, eu costumava dizer que a minha maior experiência em termos de narrativa gráfica tinha sido uma edição que o Alan Moore tinha feito para Prometeia, em que ele faz um passeio pela história da magia. E essa edição, para mim, tinha sido, em termos de narrativa mesmo, né? É, a edição mais inovadora que eu tinha visto até então.
Tanto que o desenhista, o J.K. Williams, quase jogou a toalha produzindo ela. Ele falou assim: não, eu não consigo fazer esse negócio, pelo amor de Deus. Ah, esse Na Mente de Sherlock Holmes é uma coisa tão inovadora, tão diferenciada, tão brilhante, uma coisa que você nunca tinha visto, ou vou colocar de uma forma diferente. Você já tinha visto, você já teve vislumbres disso, pontuais em algumas edições, mas você nunca tinha visto isso tudo reunido num só lugar o tempo todo. A edição é uma maluquice, é incrível. Mas associada a uma história brilhante, a um traço brilhante, porque você literalmente mergulha na mente do maior detetive de todos os tempos. Essa publicação fez um sucesso estrondoso na França. A gente conseguiu trazer para cá e o pessoal pirou, mas literalmente pirou, porque não tem jeito de você ler, principalmente o exemplar físico, né? É um tipo de quadrinho que não dá para você ler como é que se diz? Digital. No e-book. Porque o que conta mesmo lá é o físico. O quadrinho você abre, ele tem um buraco, você faz junção de páginas, você tem uma linha narrativa que você tem que seguir toda maluca. Ele manda você retornar para a página tal para pegar tal pista, e depois manda ir para frente. Cara, é uma doideira, é uma doideira. E vira e mexe, você topa com um quadrinho desses, saca? E aí é questão de você reconhecer, acreditar no potencial e ir em cima. A gente trouxe, já falando em quadrinhos francês também, a gente trouxe Chaboté pro Brasil, nunca tinha sido publicado, um dos maiores best-sellers da França dos últimos 20 anos, já trouxemos meia dúzia de livros deles aqui, dele aqui, e todos eles vendem, que é uma barbaridade. Assim, novamente, é um trabalho de curadoria, que você vai atrás, você pesquisa e tal. Isso sem contar quadrinhos antigos, né, dos anos 50, 60, 70, 80, que também nunca tinham sido lançados aqui, né? Nós, enquanto curadores do Pipoca Nanquim, a gente vai atrás desse material também. Então, para ser bem sincero, esse é o lado mais legal da história. Você ir atrás das coisas e fechar o seu catálogo daquele ano. Ah, legal. Que massa, que massa. A gente tem... Eu falo muito que o nosso canal, ele é soft nerd, sabe? Porque a gente tem... Olha lá, esbanjando. Esbanjando as capas. Não, os Conans da Titan, a capa original é essa, né? A principal. Depois eles lançaram uma capa que é a reprodução do pôster do filme. Legal. Né? Aí esse é o número 2. Aí o número 3 saiu o normal e a capa metalizada. Aí eu comprei. Aí aqui tem o 3 e o 4. Tá no 4 agora. Só pra te falar, comentar. Muito bom. Que como a gente vive uma época em que a mídia televisiva, né, aí com streaming e webséries e que quer coisa, consegue trazer coisas de herói que tá permitindo que pessoas que não conheciam a revistinha conheçam heróis que pra gente sempre fez parte do nosso dia a dia. A gente trata muito de série, a gente fala muito da série, fala muito de filme, porque as coisas saem, a gente assiste, a gente cria expectativa, né? A gente espera que o Flash vai ser um bom filme. Ele não é. Aliás, você viu o Flash? Que o último vídeo que eu vi, perguntar se você ia ver o Flash. Ele viu. Você chegou a ver o Flash? Sim, eu assisti. Ele viu. Tem um episódio dele, do que ele achou. Eu gostei muito do Michael Keaton, adorei ver o Michael Keaton de novo. É o que salva. É o Batman porradeiro, eu gostei também. E aí a gente tem coisas que estão no mainstream, que a gente fala, a gente nem lança as coisas igual a turma no YouTube faz, assim... Lança na semana que saiu, assiste na pré-estreia e vai. A gente faz com calma, a gente assiste, a gente curte. Às vezes sai uma coisa um tempo depois e tal. E a gente fala muito do que a gente acha, do que a gente espera, do que a gente esperava, as frustrações e tal. E até hoje o episódio que a gente gravou que mais tem visualizações, isso pela distribuidora das mídias do podcast. Não é visualização, foi mais ouvido. Mais ouvido, né? De um quadrinho nacional feito por um colega nosso daqui de Belo Horizonte, A Espada de Quill, que ele fez uma campanha para arrecadar fez o crowdfunding, né? Fez o crowdfunding. Chama lançou... Catarse. Catarse. O Catarse. Lançou, a gente foi no lançamento, que foi no Festival de Quadrinhos aqui de Belo Horizonte, Internacional de Quadrinhos, que é de Belo Horizonte.
que é a Prefeitura de Belo Horizonte. Que Ele vai estar lá depois- esse ano de novo, viu? Já falou comigo. Vai Vai. estar lá lançando o número 2 do quadrinho do Quill. E aí é engraçado porque é o seguinte, era um quadrinho que saiu, ele saiu pelo selo dele, ele tem um selo Multiverso, mas assim, quem estava assistindo a gente falando de Flash, de Mulher Maravilha, dos filmes do MCU, Conan. da série toda, Conan e tudo, a gente fala de uma revistinha que até então era uma campanha de um cara que a maioria das pessoas não vai conhecer, que não tem tem uns prêmios no Wattpad, tem uns livros, uns contos premiados e tal, mas é aquela que cai num lugar que já não é mais o soft nerd. E aí você vê que esse episódio é o mais ouvido. Cara, isso me dá uma esperança de você pensar assim, pô, o Brasil tem salvação. Porque das 70 mil acessos que a gente tem nas nossas mídias, tem uma coisa ali que era para ser um hard nerd, né? Que é uma coisa obscura, que a gente acreditava no projeto, que a gente apoiou e tudo, que fez com que muitas pessoas fossem buscar isso. E aí isso me tocou de tal forma que aí eu virei um grande colecionador de quadrinho nacional. Eu gosto de ir nas feiras e comprar o quadrinho nacional, eu gosto de conhecer os caras. Isso mudou o meu jeito de ver quadrinho. Eu passei a comprar quadrinho com outro olhar, o quadrinho nacional. O que você vê aqui no Brasil que, sim, que te chama a atenção? Agora eu estou mudando um pouco, focando mais assim, do quadrinho nacional. O que te chama a atenção e por onde você acha que vai? O Carlos Rocha, esse autor desse quadrinho, ele é ganhador de vários prêmios. Ele, assim, ele pode não ser um cara que estourou, mas ele ganhou vários prêmios. Uhum. Ele tem um personagem, você vai falar, que chama Homem Café, que ganhou vários prêmios e ele ganhou um edital do governo para poder virar filme. Então ele está trabalhando com uma equipe, né, de roteiristas e tal, e para poder fazer um filme do Homem Café. O Homem Café tem livro e tem quadrinho dele. E conto. Além disso, ele tem uma série de livros chamada Tempestade de Ficção. Ele publica muita coisa. Ele fez muita coisa. O quadrinho dele, ele fez o do Quill, que foi esse que fez o um extrato Catarse. do spin-off dos romances dele. Inclusive é um mundo que a gente joga RPG, que é o mundo que a gente joga ele RPG. é mestre de RPG, nossa. E a gente joga nesse mundo. Que eu e o Vitor, a gente se conheceu jogando RPG com ele mestrando há 30 anos atrás, quase. 30 anos, exatamente. Isso mesmo, não é zoeira, não. É 30 anos atrás. 30 anos atrás mesmo. Na época que eu tava na faculdade. Né? Mas, então, esse cara, bicho, ele é muito bom. E eu faço leitura crítica de... Sim, nem se compara ao seu trabalho, tá? Só comentando. Eu faço leitura crítica de alguns livros de revista para ele. Então eu corrijo português e faço sugestões, você sabe, né? Faço a leitura crítica. E ele aceita ou não, ele muda ou não lá, tal. Mas ele é um cara muito bom. Pipoca e Nanquim pode até contratar e publicar as coisas dele que vai ser sucesso, tá? O Humberto falou de um jeito aí, pô, não é que é um cara do nada. Não, mas é porque... Apesar dele não que a ser gente tá muito falando conhecido, de DC, né? Ele produziu muita coisa já. Sim. Não, mas Ele tem uma formação literária boa, entendeu? Então tô só defendendo o cara. Agora o Humberto ficou viciado mesmo nisso, que tudo que ele ouve que vai fazer algum evento, mesmo que seja pequenininho, por exemplo, aqui em Belo Horizonte tem a Casa dos Quadrinhos. Que escola, o pessoal ensina, e tem muita gente ali que começou lá e lança e imprime o seu próprio quadrinho. Humberto vai lá e compra os quadrinhos todos também. Mas tem gente da Casa do Quadrinho que foi trabalhar pra Marvel e DC. Eles fazem essa ponte também da Casa de Quadrinho pra mandar o portfólio, faz os contatos lá, tal, agenciam os caras também. Verdade. O Belo Horizonte tem uma cena legal. O problema, pra mim, na minha opinião, é que o Brasil ainda carece de mais leitores pra poder quem vive disso ganhar mais dinheiro, entendeu? Poder viver realmente disso aí no Brasil. Mas vai lá, desculpa. Eu vou te falar que quando eu comecei a comprar os quadrinhos lá atrás, nos anos 80, eu nunca fiz nenhum tipo de diferenciação. Na época, por exemplo, a Press Editorial estava publicando muita coisa, né? Gente que nem o Deodato produziu bastante para eles. Eles traziam algum material das antigas também, do Colim e tudo. Sei lá, tinha muito cara bom. Eloy Carlos Níquel estava publicando lá, Mozart Couto estava publicando lá. Eu olhava Deodato aqueles pai, quadrinhos... viu? Não é o Mike Deodato, filho, é o pai aí que tá falando. Não, é os dois, na verdade. O pai escrevia e o filho desenhava. E o que acontece? Até eu começar a me ligar em olhar o nome de quem fazia os quadrinhos,
eu não pensava muito qual era a nacionalidade. Para mim era tudo quadrinho. Abril começou a publicar Blueberry, não me entrava na cabeça. Hoje o Pipoca publica Blueberry, né? Mas até me caía a ficha, aquele era um quadrinho francês, era um modo diferenciado no norte-americano. Quando começou a sair os primeiros mangás no Brasil, para mim era tudo quadrinho. Então não tinha nenhum tipo de preconceito como não tem até hoje. E eu sempre. O Lourenço Mutarelli, quando começou a lançar os primeiros álbuns dele, Transubstanciação, é, qual é o nome dos outros lá? Foram 3 álbuns, enfim, esqueci agora. Eu comprava essas coisas e não pensava assim, estou comprando um quadrinho de um autor nacional. Eu simplesmente comprava e curtia tudo. Quando eu era pequeno mesmo, com uns 8 anos, tinha lá o Mestres do Terror e o Calafrio, as iniciativas do Zala, e eu adorava comprar aquele material. Foi tempos depois que eu descobri que aqueles autores eram autores brasileiros. Nunca pensei muito nisso, sabe? Sempre teve caras de extrema qualidade produzindo aqui. Não à toa o Pipoca recuperou aí o Fronteiras do Além, o Jaime Cortez, e o Terror no Inferno Verde, do Flávio Colim. Outras editoras aí estão recuperando o Shimamoto, estão recuperando o Mozart Couto. Esses caras são verdadeiros ases dos quadrinhos. Eles não ficam devendo nada para ninguém no mundo, né? São caras muito, muito, muito bons mesmo. E hoje a gente tem um nicho, uma cena pequena, mas não está consolidada ainda, consolidada no sentido de ver mercados como o próprio mercado francês, ou não vamos longe, como o mercado argentino, que já era mais enxuto, porque o país é muito menor, muito só que era muito mais consolidado. Então a gente não está consolidado ainda, mas a gente tem muitos eventos rolando, a gente tem a CCXP, capitaneando isso daí, mas você vem com outros eventos menores. A própria Horror Expo que eu estava, tem lá um Artist Alley. Então, tem essa cena acontecendo e tem o espaço para o quadrinista se mostrar. Tem o crowdfunding, que nem o amigo de vocês que ele fez, tem as ferramentas de publicação online. Hoje, a pessoa ela consegue ser vista, ela consegue expor o trabalho dela. E eu acho isso incrível, né? Eu, como dono de uma editora, eu pude vir e publicar os meus próprios quadrinhos, né? O Arena e o Espelho Meu. Eu tenho estrutura para isso, para pegar esse quadrinho e lançar ele num capa dura, e ele sair já como um best-seller, com vendagem de milhares, e ser vendido na Amazon, porque eu tenho toda essa estrutura. Mas mesmo que você não tenha, você tem seus caminhos, né? E aí você também, a partir desses caminhos, esses que eu citei e vários outros, você também se faz notar no mercado, né? E se faz notar por méritos próprios e por conta própria. Eu acho isso algo absolutamente incrível na atual conjuntura de como o mercado se comporta, sabe? É legal. Legal. Cara, eu cresci, eu sou de Belo Horizonte, mas eu cresci em Goiás. Em Goiás a gente não chegava a revistinha. Uma das coisas que me fez não colecionar era por causa disso. Era quebrado demais. As coisas não chegavam lá. Quando chegava muito atrasado, chegava sem continuidade. Eu tinha uma dificuldade de acompanhar as revistinhas e tudo. Quando eu vim para Belo Horizonte e eu fui numa loja que vendia quadrinho, ela não era uma comic shop, mas ela tinha uma seção de comic shop. Aquilo ali para mim foi uma coisa mágica. O dia que eu fui numa exposição de quadrinho, mudou meu mundo. Aí eu fui com o Vitor lá na Comic Con de Nova York. Caramba, que universo, cara. Eu ainda não fui na CCXP, o Paulo foi. Ele só me chama pra ir no dia que eu não posso ir, porque... né, não, como se eu tivesse marcado a data. Ele que marca. Ele marca da CCXP pro dia que eu não posso. Eu não podia ir. Ele vai numa quinta e eu não tem jeito. Eu bato cartão na empresa lá, não tem jeito. Porque eu falo das coisas, mais uma das coisas que faz você ser herói. Você tem a profissão que o Vitor queria ter. Você faz as coisas e montou as coisas que a gente consome e que vive delas.
E a gente tem um orgulho, tipo assim, a gente não vive do podcast, a gente rala, a gente gasta uma grana do cara no podcast, a gente gostaria que o podcast crescesse e pudesse, pelo menos, se pagar. Estamos lançando uma campanha no Apoia-se para justamente conseguir melhorar a estrutura e fazer o podcast, que é uma coisa que a gente gosta. Pô, e a gente vê você fazendo isso, pô, a gente fica feliz pra caramba, cara. E aí, Pô, que legal. Você que tá à frente disso, assim, você que viu, que vivenciou os anos 80 como eu e o Vitor, o Paulo não, porque ele nasceu em 2000. Não nasceu não, mas a gente fala que nasceu. Nasci de 80. Finge que é verdade a verdade. Essas feiras hoje, que eu percebi uma grande diferença das feiras americanas para brasileira. Lá o consumismo é uma coisa muito maior. O colecionismo é inacreditável. É uma coisa assim... Eu preciso voltar lá com $100 mil para comprar 10% do que eu queria. Tinha um quadro, cara, da Slave Leia, assinado pela Carrie Fisher, por $1.800. Como é que eu não comprei? Porque eu não tinha $1.800. Mas sim... É legal, mas é sofrido, né, cara? É sofrido, Você vê na sua frente umas coisas assim, sabe? Lá tinha também nessa mesma loja, tinha um pôster do Predador assinado pelo Schwarzenegger, pelo Jesse Ventura. Aí eu só não lembro o valor, mas era em torno disso, $2.000 e poucos. Tinha coisa que assim, aqui a gente não perguntava valor. Eu comprei uma coisa lá, assim, que eu comprei que eu não queria... Eu até achei uma que valia o preço. Eu comprei a revistinha Star Wars número 1, original. Comprei e mantive ela fechada, eu nem abri. Eu já li essa historinha. Assim, Aquela da Marvel? Não, aquela lá de 77. Então, da Marvel. É da Marvel. A edição de assinante. A edição de assinante, ela era $0,01 mais caro. E aí, eu conheço ela, eu li ela nos anos 80. Ela não é uma história boa. Aliás, as historinhas do Star Wars melhoraram hoje em dia muito. Mas como você enxerga esses eventos assim? A importância deles? Você acha que a gente caminha para um lado diferente do resto do mundo, até pelo nosso jeito? A turma que gosta muito de ver os artistas, né? E lá, os artistas famosos, vem uma atriz qualquer lá, a turma fica feliz que o cara vai lá assistir. E eu não vejo isso lá nos Estados Unidos, isso não é tão... Não é o que movimenta, né? Você não tá vendo a Gal Gadot. Aqui você tem alguns instantes que tem que ter uma interação. Aqui você tem... diferente. O que Instagramável. Você que tá à frente disso, essas feiras vão continuar tendo esse papel, elas vão continuar, elas crescer, elas vão continuar a multiplicar. O que você projeta disso para frente? Elas vão, né? Mas eu gostaria que nós tivéssemos... Esse ano eu tive lá no Festival de Angoulême, lá na França, que é exclusivamente de quadrinhos. É algo que o FIC se propõe a ser aqui, né? O FIC, por exemplo, depois de anos brigando aí para conseguir financiamento, o ano passado conseguiu ter de novo, né? E um negócio só de quadrinho mesmo. Você não precisa trazer o Keanu Reeves, você não precisa trazer a Gal Gadot, você não precisa trazer o Kevin Feige, sem crítica nenhuma, né? A CCXP, da forma como ela é maravilhosa, mas ela tem uma proposta. E essa proposta inclui quadrinhos, né? Ela não é centrada nos quadrinhos. Então, quando eu vou para a CCXP, eu passo reto por todo o resto. Não estou nem aí com os outros palcos, palco X com palco Y. Eu estou indo lá para o Artist Valley porque eu quero ver o que o pessoal está produzindo, eu quero estar em contato com o que eu realmente curto, né? De jeito nenhum que eu vou... Isso eu estou falando por mim, né? Quem fica uma noite inteira na fila para assistir um painel, enfim, cada um sabe do seu. Mas eu gosto de ir lá e curtir essa vibe, a vibe dos quadrinhos. Então, é importante que essas feiras grandes, uma feira grande como a CCXP, ou como um Anime Friends, ou como outras que tem aí, que elas tenham a parte de quadrinhos também, mas eu queria ter mais feiras voltadas exclusivamente para o quadrinho. Porque o que acontece? Quando você está numa feira que estão passando lá milhares e milhares e milhares de pessoas, e essas pessoas elas estão lá, na verdade, para ir no stand da Netflix, para tirar foto no barril do Chaves, para fazer não sei o que lá. Essas pessoas elas estão lá para fazer isso, mas quando elas dão um rolê pelo Artist Valley, talvez elas sejam fisgadas por uma coisa ou outra. Deixa eu dar uma olhada aqui. Tem um monte de quadrinistas, tem 300 quadrinistas aqui. Ela fica lá uns minutinhos, ela pode comprar um outro negocinho. Esse é o público incidental. E por conta de estar no evento desse porte,
pode acabar sendo fisgado pelo bichinho do quadrinho. Entende? Sim. Isso é muito bom nessas feiras, e quanto mais, melhor. E, ao mesmo tempo, eu gostaria que tivessem feiras exclusivas. Aqui no Brasil, nós temos o Festival SP, que substituiu o antigo Festival Guia dos Quadrinhos, e ele é um encontro de colecionismo mesmo, exclusivo de colecionismo. Então são trocentos sebos. Se tem alguma palestra lá, o Pipoca já palestrou lá, mas a palestra é com o pessoal do meio, é editores, é autores, não sei o que lá. Não tem aí não tem pessoas caindo de paraquedas lá. Realmente é para os fãs da nona arte. E a gente precisa desses dois tipos de evento, né? Agora, ao mesmo tempo, nós não podemos ter produtores que são aventureiros, que estão ingressando aí no mercado e estão deslumbrados e estão querendo fazer um puta de um evento, e aí eles entregam um evento de merda, saca? Que todo mundo sai puto ou triste do evento, porque o quadrinista sai pé da vida, os fãs saem pé da... Então, a gente precisa de gente qualificada trabalhando na área. Esse é o ponto primordial. Profissionalismo, né? É o que eu vejo do diferencial do Pipoca e Nanquim. Porque vocês conhecem do meio, vocês não são... tem um pedaço da empresa que mexe com quadrinho. Vocês são fãs, vocês conhecem, vocês têm bagagem, vocês sabem reconhecer a qualidade naquilo. Fica muito melhor quando quem conhece, quem gosta, vender aquilo que ele acredita. Porque primeiro que ele reconhece. E segundo que ele chega e fala assim, Conan, eu sei o que é. A não ser eu vou convencer, o Conan, pô, é um cara com espada. O que é isso? É He-Man? Cara, me dá uma tristeza quando eu chego com a coisa do Conan, alguém pergunta se é o He-Man, cara. Puxa, eu vou no inferno e volto. Porque, cara... E esse cara que falou que o He-Man também é velho, né? Porque He-Man é coisa de velho. Mesmo com essa série nova da Netflix. Né? Teve um He-Man mais novo, né? Pois é porque eu acho que falta... Eu sinto que em alguns momentos o aventureiro, ele ajuda a atrapalhar, sabe? Porque a gente deposita muita esperança nas feiras. A gente deposita muita esperança. A gente quer que justamente o incidental vai lá. Aqui em Belo Horizonte, o Festival Internacional de Quadrinho, que é a prefeitura que organiza e patrocina, né? Ela leva as crianças das escolas públicas. E aí as crianças vão lá e... Ótimo as crianças irem. Fantástico. Só que as professoras não foram preparadas. Aí as professoras pegam as criancinhas dão a mão, elas passam lá nas filas dos artistas, ela pergunta, é de graça? Aí o cara tá vendendo a revistinha. Então assim, e aí ela para assim, nossa, um monstro! E a professora, vambora. Aí elas dão uma volta, param em algum lugar e para mostrar o que é um desenho, talvez uma palestra mais simples, e vão embora. Assim, é uma grande iniciativa. Poderia ali surgir um novo Alexandre, mas ela não está preparada. Falta alguém chegar lá e falar assim, aqui, deixa eu te explicar. Eu vou te ajudar nisso daí. Perde-se oportunidades fantásticas em momentos assim, sabe? E o FIC é um evento bacana, mas eu entendo o que o Humberto está falando. Falta alguém para poder cativar esse pessoal novo, né? Porque o menino da escola, ele vai lá, ele quer ver os Vingadores que ele viu no cinema, ele quer ver o Homem-Aranha, ele quer ver o que a grande mídia tá mostrando para ele, né? Às vezes não vai nem interessar em ler, né? Mesmo indo num festival de quadrinhos. Aí tendo alguém para falar, talvez ali ele fisgue alguém né? E pegue isso aí. Cara, voltando, falando um pouquinho de quadrinho antigo aqui também, eu fui garimpando, né? Eu tô colecionando as edições do Conan que foram lançadas no ano que eu nasci, em 73. Já tenho 8. E eu tenho a primeira edição do Conan, que foi lançada em 73. Não, reedição? Não. Você tá indo atrás das antigas? Das antigas. Vou pra Comic Shop, fico lá caçando, quando eu acho do ano, eu compro. Entendi. Aí varia de $5 até $150. Só que eu não compro as mais caras, eu espero achar de algum lugar que o cara não sabe o valor real e eu vou e pego, entendeu? Pega as mais em contas. E eu consegui comprar recentemente aquela coleção da Marvel, que saiu até a Star Wars, aquela grande, num formato maior, que tem a primeira edição do Conan em cores. Aí eu consegui achar também, a primeira, só que não é do ano que eu nasci, acho que ela é de 76. Que é o Conan Essa é aquela da história dos piratas, né? Mas você Para sabe Selvagem em Cores.
Não, não é Espada Selvagem em Cores. É aquela coleção da Marvel que sai. O primeiro número acho que foi até um Star Wars. Ela não foi Star Wars, mas ela tem, tipo assim, ela tem várias. Ela publica num formato maior do que o normal, é maior até do que o Magazine e é sempre em cores. Então a primeira vez que o Conan Ah, foi publicado. o Marvel Treasure? Marvel Treasure, exatamente. Eu tenho o Aham. do Conan também que eu consegui. Mas o que eu queria te falar, conversar com você, só comentar mesmo, só conversa de colecionador, colecionador. Você mostrou seus quadrinhos aí, né? O Arena e o Espelho Meu. Essa semana, eu vi, acho que ontem no canal lá, que o Ogiva vai virar filme, né, cara? Legal, né? Sim. Pipoca e Nanquim vai estar pra Hollywood agora, se vocês dois não estão sabendo aí, ó. Tá? Vai ser produtora também, Pipoca e Nanquim. E eu achei bem legal, cara. Só que eu sei que o Arena já quase virou filme duas vezes, né, bicho? O que você conta O pra Arena, gente aí? o Tanto projeto da história do nasceu, né? Arena, tanto da história do Arena, que eu sei que é um projeto tem coisas da sua vida pessoal na história lá. E eu queria saber que você falasse um pouquinho desses dois trabalhos seus que estão disponíveis lá no Pipoca Nanquim, igual você falou aí. E o que você está planejando publicar? Se você está planejando, se tem alguma coisa sua de quadrinho para sair no Pipoca, e se você vai finalmente também fazer o filme do Arena. O Arena, ele nasceu como uma proposta de um roteiro de cinema, né? Durante anos eu batalhei para isso, querendo que o projeto vingasse. Eu tinha alguns produtores associados que estavam nessa empreitada comigo. Infelizmente, acabou não dando certo. Foi depois que o Pipoca virou editora, que alcançou certo know-how, que eu decidi aproveitar isso daí e transformar num quadrinho. Mas de lá para cá, não fui mais atrás, sabe? Não procurei produtoras, também não fui procurado por nenhuma. E eu acredito que daria um baita de um filme. Daria um filme muito bom. Assim como o próprio Espelho Meu. A diferença é que o Arena é um filme difícil de ser feito. Por mais que seja um filme independente, no final você tem um mega evento do tamanho do um UFC, Sim. com um puta de um ginásio, com trocentos, com milhares de figurantes e tal, não sei o que lá, para fazer da forma como se deve mesmo, sem ter que disfarçar a locação, é um projeto que acabaria ficando meio caro. Já o Espelho Meu, ele é uma coisa mais intimista, né? Daria para fazer de uma forma relativamente controlada. São poucos ambientes, são poucos personagens também. Mas eu não estou pensando em nada disso. O Ogiva foi uma coisa que a gente não correu atrás, foi o diretor, o Cadu, que veio atrás da gente, foi atrás do Bruno, conversou, um cara bastante experiente na área, super, super sangue bom, e a gente sabia que o Ogiva ia ser um projeto caro também, estudamos fazer um curta-metragem, estudamos fazer um média-metragem, tá, várias possibilidades aí, até que surgiu um edital, né? E o Ogiva ganhou o edital. Então, a partir daí, quando você tem edital, você tem dinheiro, né? Aí o projeto toma uma forma muito mais consistente. A gente só precisa completar o orçamento dele e vão fazer isso por meio do financiamento coletivo no Catarse. E, como vocês bem disseram, são novos voos sendo alçados, né? Se der tudo certo, e vai dar, já está dando tudo certo, realmente não quer dizer que todos nós originais podem ou vão virar filme, mas você abre uma porta aí. Porque, para bem ou para mal, a gente tem os originais Pipoca e Nanquim, o trabalho do Bruno, meu trabalho e o trabalho do Daniel, que vai sair o ano que vem, e também temos o dos autores da casa, né, que a gente gerencia, dentro do possível, a parte de licenciamento. Gatilho já foi lançado lá fora, o Procurador também, Shamisen já foi lançado lá fora. A gente tem uma agência lá que trabalha isso para nós. Então, por que não, né, receber esses convites ou vender aí para grandes estúdios? Mas o Pipoca, claro que é um celeiro de ideias. O Pipoca é essencialmente uma editora, né, um canal de YouTube e uma editora. A gente nunca, em nenhum momento, vamos começar a fazer produção em massa só para gerar licenças. Nada disso vai acontecer. Se acontecer de virar um filme, virar uma série, o que quer que seja, ótimo, né? Se não acontecer também, a gente está muito feliz
com o trabalho que a gente faz e a gente entende que é quadrinhos. E só respondendo a última parte da sua pergunta, para o ano que vem eu lancei 2 quadrinhos seguidos. Para o ano que vem a gente vai dar uma pausa, vai sair o quadrinho do Daniel, vai sair uma versão do Ogiva que vai estar acompanhando o lançamento do filme, e quem sabe para o outro ano, para 2025, eu trago alguma coisa. E eu tenho vários projetos e cada hora eu estou enamorado de um e não tenho certeza ainda de qual que vai ser. Então, não dá para falar qual que vai ser o próximo. É projeto já escrito ou projeto em criação? Eu tenho mais vontade, às vezes me dá mais vontade de escrever alguma coisa, aí mudo meu estado de espírito, eu quero fazer outra coisa. Eu sou muito fã de terror, então tem umas 3 histórias que eu gostaria de produzir. E, acima de tudo, eu sou muito, muito, muito fã de fantasia, né, de fantasia heróica, de espada e feitiçaria. Até hoje, eu nunca fiz nada nessa linha, eu vim da literatura, né? Lancei vários romances, mas eu nunca fiz nada nessa linha porque eu vejo um autor como o Robert Howard e outros autores que eu gosto, como o próprio Tolkien, ou até um cara recente como Martin, e esses caras têm trabalhos literários tão incríveis, e que eu fico pensando o que eu, Alexandre, poderia contribuir para o gênero. Do ponto de vista literário, e nos quadrinhos, então, nem se fala, né? Automaticamente você gera aí um grau de comparação muito grande com Conan e com outras coisas. Sim. Tudo parece diminuído quando você pensa nisso. Mas eu sempre fico pensando de que forma eu poderia contribuir. Mas eu andei tendo umas ideias legais para fazer trabalhos de fantasia, de fantasia heróica, coisas assim, e quem sabe a enverede por aí também. Vamos ver se eu consigo arredondar isso. Legal. Tomara, velho. Ô, Alexandre, Já pode reservar pra mim lá. A gente tá falando do Carlos, né? Ele utiliza muito o RPG pra tirar umas ideias, né, Vitor? Até fala, vamos jogar um RPG que eu tô precisando ter um desbloqueio criativo, pensar em outras coisas. Você já pensou em enveredar também, ver o RPG também como uma fonte de inspiração? Você... Não, nunca. Quando eu era jovem, estou falando aí 14, 15 anos, eu joguei um pouco, bem, bem pouco mesmo, nem vale contar. E quando eu lancei o meu romance Apocalipse Zumbi, um pessoal de RPG fez uma coisa muito maluca, o pessoal lá do Rio de Janeiro juntou uma galera, todo mundo leu o livro, eles me levaram para lá e eles fizeram Live action. uma campanha inteira lá, baseado no universo do livro. Eu não sei que sistema que eles utilizaram para fazer, mas não entendo muito disso, mas fizeram uma campanha e me levaram para lá para a finalização da campanha. Foi uma coisa muito, muito bacana. Afinal das contas, teve uma palestra e tal, e isso daí foi em 2011 ou 2012, acredito. Foi a última vez que eu joguei RPG. Foi nesse momento. O Bruno jogava muito também, mas ele não tem mais tempo, então ele acabou desencanando. O problema é muito o tempo hoje em dia para fazer essas o que- coisas, né? A gente tenta Me jogar. me perguntam muito, Vitor, sobre videogame. Pô, você não tem vontade de jogar game, você não tem vontade daquilo outro e tal. É tanta coisa acontecendo o tempo todo hoje em dia nesse universo de cultura pop que a gente tem que fazer escolhas, né? Exatamente. Cada vez que eu não vou jogar videogame, porque se eu for jogar videogame, eu não vou poder ler um livro. Eu não vou jogar RPG, porque senão eu não vou poder assistir uma série. Entende? Fora isso, tem o tempo que você tem que passar com a sua esposa, com seus familiares, o seu lazer, qualquer que seja ele, tomar uma birita. Então, eu fiz algumas escolhas aí e eu fiquei essencialmente com quadrinhos e literatura formal, filmes e séries, né? Nem animação Que eu já abro é essa muita porta. coisa. Embora uma ou outra que me atrai eu assista também, eu acabo não abrindo essa porta. Eu lembro que você custou assistir o Homem-Aranha no Aranhaverso, né? O Aham. pessoal lá teve que ficar te cutucando até você assistir, porque era animação, né? Provavelmente é por isso aí. Mas eu concordo com você, hoje em dia, a gente vive falando isso aqui. Quando eu e o Humberto era criança, custava ter um filme desse nicho de, ou sei lá, ou de super-herói, ou de fantasia que a gente gostasse. Então, assim, quando passava era um evento, né? Igual foi o Aham. primeiro Batman, igual foi Sim. Conan, igual tiveram vários outros aí. E hoje em dia a produção é tão grande que é perigoso coisas muito boas passarem despercebidas de tanta coisa que sai ao mesmo tempo. É impossível você
ser o nerd que joga videogame, que lê quadrinho, que lê livro, que assiste série, que vê filme e por aí vai. Não, e além É disso muito tudo, complicado. você é um artista marcial. Você treina, você não treina mais para competir, né? Não. Mas você ainda, você focou passando por diversas lutas, você manteve uma luta principal, tem interesse de voltar a lutar MMA? Como é que você está nessa... Porque isso também toma tempo, Depois né? que eu encerrei minha carreira nas competições, eu me foquei só no jiu-jitsu. Uhum. A minha última luta, meu último campeonato foi em 2015. E eu estava na época com 39 anos, se eu não me engano, 40 anos, 39, por aí. E aí, a mesma idade do Rômulo no Arena. E aí eu encerrei por lá mesmo, tive um retorno bom para as competições, lutei com gente boa, lutei com gente mais nova, venci a maior parte dos combates que eu me propus a fazer, e aí encerrei por cima, sabe? Depois eu continuei treinando só jiu-jitsu, ocasionalmente eu fazia um treino de trocação, mais focado em Muay Thai. Tinha a academia do Minotauro, né, uma filial que era a Tim Nogueira, Uhum. e eu acabei virando professor de lá por um tempo, dei aulas e tudo, mas o Pipoca começou a se tornar muito exigente, Isso. e muito exigente. Então, algo que no início a gente publicava 6 livros, de 6 livros passou para 11, de 11 passou para 18, de 18 passou para 36, agora estão falando de 40 e tantos livros publicados no ano. Mas os nossos vídeos, que eram 2 vezes por semana, virou 3 vezes por semana, mais os vídeos extras. E conforme a empresa cresce, toda a burocracia cresce Tudo. também. Então, é financeira, jurídico, é gráfica, todas essas coisas acontecendo. E é uma equipe muito enxuta, a gente toma conta de tudo. Embora seja uma empresa grande, a gente toma conta de tudo. Então o tempo foi ficando cada vez mais escasso e eu não consigo mais dar conta dessas coisas. Portanto, eu tô, nesse momento, eu estou parado com as artes marciais, é o que eu fiz a minha vida inteira, foram mais de 30 anos lutando, mas eu não estou conseguindo treinar da forma como deveria. Mas para o ano que vem eu quero me ajeitar. Eu vou me mudar de casa, vou construir um lugar lá para mim, onde vai ter um tatame também, vai ter saco de bater, eu vou poder fazer em Legal. casa sem ter que sair. E é isso, né? Mas arte marcial sempre foi uma enorme paixão que eu fiz desde criança e é algo que vai me acompanhar para sempre aí, também, de uma forma ou de outra. Eu sei que Não pode ficar acompanhava. parado não, cara. Você, Questão de saúde também. é, Tem que continuar cuidando da saúde. você acompanhava a né? luta como você dedicava as outras coisas de nerd? Você era um nerd de luta? Ou de arte marcial? Como assim? Desculpa. Se você dedicava a acompanhar os caras que estavam lutando no UFC, ou no Jungle, ou no Pride, no Cage. Olha, no auge do UFC, quando a gente tinha vários campeões, claro, o Anderson Silva e toda aquela galera tal, eu acompanhava tudo. Uhum. Acompanhava tudo, 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 tudo mesmo. Aí o início do Pride também, eu acompanhei até depois que ele foi comprado tal. Ah, eu vi o nascimento assim como vocês, né? Eu vi o nascimento do Vale Tudo, Sim. né? Eu poderia ter sido um lutador de Vale Tudo também. Aqueles primeiros UFC que apareciam pra gente em VHS, Isso, de era má difícil pra qualidade, caramba. e era um amigo que tinha o VHS, É. que trouxe sei lá de onde, isso muito antes de sair nas locadoras. Então, eu vi isso tudo e eu era fascinado por isso também. Assim como sempre fui, continuo sendo até hoje, fascinado por filmes de artes marciais, evidentemente por conta de todo o trabalho do Bruce Lee, mas de outros caras que vieram depois, né? Teve aquele boom do kickboxer por conta do surgimento do Van Damme, depois teve um novo boom por conta do surgimento do Steven Seagal e vários caras assim. Então, eu sempre tive muito deslumbre por esse mundo. Tanto que produziu o Arena, né, em cima disso, em cima desse universo. Por mais que seja levemente baseado na minha história pessoal, continua sendo uma história fictícia, Uhum. né, com recortes de experiências que eu tive. Então, é isso, né? Durante um período. Hoje eu assisto na televisão
Tá passando, eu vou lá, assisto. Se tá passando alguma coisa lá no Sport TV, eu assisto também. O próprio Sport TV não tem mais UFC, né? Então, agora eles têm embora tenha o One, que é uma competição bem legal, tem o Bellator, tem outras, eles estão mas eu não com sou mais o tão streaming. vidrado quanto eu era antigamente. Então eu falo, o cara ele dedica a coisa, ele é nerd mesmo. Não tem jeito. Ô, Alexandre, voltando um pouquinho a outro assunto aqui, a gente conversou sobre o quadrinho mainstream, né? Marvel e DC. Você falou que agora você está acompanhando mais quando sai o encadernado, quando saem as coisas boas, né? A gente conversou um pouquinho sobre cinema aí, e eu já vi você falando várias vezes, você tá meio que, não sei se decepcionado é a palavra certa, mas meio que o cinema de super-heróis meio que tá te cansando já, entendeu? Porque não tá tendo produções boas. Você acha que tem que parar e dar um tempo e começar de novo, ou é questão de fazer produção boa? Que por mais que seja ruim, só de ver, sei lá, o Charlie Cox como Demolidor na tela, já me dá um suor másculo no olho, assim, e tal. Só de ver meus heróis na tela, mesmo que sejam produções ruins, eu ainda gosto de ver. É lógico que eu quero coisas boas, né? Mas eu não gostaria que parasse, não. Eu quero que melhore a qualidade. Qual que é a sua posição em relação a esses filmes aí de Marvel, DC? Vitor, esse desgaste ele era inevitável, porque principalmente o cinema de Hollywood ele é muito cíclico, né? Basta ver, por exemplo, a onda de filmes de western, que já tiveram duas ou três grandes ondas aí na história de Hollywood. Você tem grandes produções sendo feitas, mas aí você tem centenas de produções que comem pelas beiradas e que elas são de gosto duvidoso, algumas até de péssimo gosto, e é tanta coisa que elas acabam desgastando o gênero. Aconteceu isso com o western, aconteceu isso com o terror dos anos 80. Por exemplo, filmes como Halloween, Sexta-feira 13 até o Fred, Pesadelo em Elm é, Street, A Hora do Pesadelo aqui no Brasil, A né? Hora do Pesadelo. Até esses, eles catapultaram aí um monte de filme que no final das contas Pô, travou. Travou. tiveram tantos e tanto regimento aí do Van Damme, do herói de ação dos anos 80, e pensa na quantidade de filmes de péssima qualidade que foram feitos por produtoras aí, que muitos deles iam direto para o vídeo e tal, ao ponto de saturar o gênero. Esse gênero aí ficou sumido durante um tempão. Então, isso é cíclico. A gente tem grandes produções sendo feitas aí, e essas aí nós vamos lembrar para sempre, e tem trocentas outras que estão orbitando e que a gente fica sabendo delas porque a Marvel e a Warner, só para citar os dois maiores, né, eles investem milhões e milhões e milhões em marketing para que a gente saiba desses produtos, mas a gente percebe que as bilheterias não são mais as mesmas, com todo esse grande esforço que a Marvel está fazendo, por exemplo, para para trazer alguma notoriedade para o filme novo da Capitã Marvel, que é as Marvels, apesar de todo esse esforço, tudo indica que vai ser um flop, né? Os filmes mais recentes, com exceção do Homem-Aranha, que reuniu os três aranhas, e o do Doutor Estranho, que tinha aquela expectativa de trazer um monte de gente e tudo, tal, não sei o que lá, e também já eram personagens estabelecidos, os outros foram mais ou menos, né? O Homem-Formiga não foi tão bem quanto se esperava, o Guardiões da Galáxia foi bem, mas esperava-se que fosse melhor, não chegou a dar prejuízo nem nada disso, mas aquela coisa que foi aquele arregaço que foi os Vingadores, por exemplo, contra o Thanos e tal, você nota que o gênero está cansando, né? Que é normal, as pessoas começam a ter outros interesses. Então, quais são os filmes mais falados do ano? O filme mais falado do ano é Oppenheimer e Barbie, que são filmes que são totalmente fora disso, não poderiam ser mais diferentes e estão totalmente fora dessa onda. Por que que esses filmes estão sendo mais falados do que, de novo, a milésima versão do Senhor dos Anéis, ou dos Harry Potter, ou da Marvel, de não sei o que lá? Porque o público começa a cansar uma hora, não tem jeito. E os produtos finais acabam sendo de péssimo gosto. Eu acho que a Disney Plus, ela acelerou esse processo. Porque as primeiras séries da Disney lá, pô, Loki, WandaVision, o Soldado Invernal com Falcão e Soldado Invernal, foram séries boas, né? E depois começou a vir uma trolha atrás da outra,
Gente, fala sério. A She-Hulk foi uma coisa horrorosa, sabe? E aí, os próximos anúncios, a gente tem Agatha Harkness, a gente tem Echo, a gente tem umas coisas que você, você fala, meu, pra que estão fazendo isso, cara? Isso tudo gera desgaste pro gênero, né? Pô, pega esse Demolidor, pega aquele Jusceiro, pô, lançaram o Cavaleiro da Lua, lançaram o Shang-Chi, não fizeram nada com esses personagens. Foi. Junta essa galera e faz um negócio decente com eles. É. Saca? Faz a parada Os acontecer mesmo. Para de Eternos. ficar fazendo um filminho bobo. Não, os Eternos foi feio. A DC percebeu isso, né? A DC colocou um ponto final. Pegou um cara fudido, que é o James Gunn, que entende do babado, e jogou na mão dele. Falou assim: ó, faz aí. Não sei até que ponto ele tem liberdade criativa, mas faz aí a parada. Vamos tentar fazer um negócio diferente. Porque da forma como tá, não tá rolando. E esse desgaste, ele era isso, era inevitável. Eu, sendo bem sincero, eu tô de saco cheio desses filmes. Eu quero ver o filme novo do Scorsese agora, o do Assassino das Flores lá. Isso que eu quero ver, saca? Não tô afim de ir lá no cinema ver mais um Homem-Formiga. Pode ser um sentimento meio bobo, meu, mas sei lá, né? Todos esses filmes me decepcionaram recentemente, então eu tô meio desgostoso mesmo. Entendi. Não, dá pra Te perceber entendo. no Pipoca quando você fala dos filmes e tudo. Você tá querendo ou que venha alguma coisa que realmente seja boa, que você tenha momentos bons lá assistindo, ou que não tenha mais, né? Eu tenho um pouco de medo de não ter mais. Eu, sei lá, sou sem vergonha. Eu gosto de ver os caras na tela lá, entendeu? Só que eu também espero que tenham boas obras. Eu não quero ficar vendo porcaria, não. Só que eu não queria que parasse, eu queria que eles melhorassem, né? Eu não sei sei lá, o caminho é É, ter bons roteiros, né? O básico é isso, criar Star boas Wars foi histórias, assim. pegar personagens interessantes, histórias interessantes. E eles não estão conseguindo fazer isso, Star Wars né? vieram E filmes essa horríveis. disneyficação de tudo me É. encheu um pouco o saco. É, É, quando que a gente vai ter chance de ver de novo um Soldado Invernal, Capitão América e o Soldado Invernal, que é um puta filme de espionagem, fudido, sério, sem legal, pegadinha, é. sem nada? A gente, Pô, a quando que a gente gente, vai ver? Quando a gente vai ver um Homem de Ferro? O Homem de Ferro 1 e 2 são filmes gigantes. O primeiro Vingadores é excelente, e depois Vingadores 3 e 4. O Guerra Civil, cara, quando é que a gente vai poder ver isso de novo? ah, Atualmente a gente. Eu fui assistir as Marvels, gente, e na boa, tem horas que é muito patético, cara. É muito patético. Não quero ficar vendo isso daí. Cria um cinema para uma molecada de 12 anos, então, né? E não fica. Se vocês assistiram Thor, Amor e Trovão, Nossa, nossa, Assisti. terrível, terrível, pelo amor de Deus, cara, isso é um terrível. atentado ao pudor. Pra que fazer é isso, ridículo. saca? Pra quê? Eu não consigo Não, entender. Então, se é pra ter filmes como esse, eu prefiro que não tenha eu, mesmo. eu- Deixa 10 anos sem. Vocês lembram aquela vergonha que foi Batman e Robin? Aham. Foi nossa, aquela Uhum. vergonha lá do Joel Schumacher. É, Ficou quase 10 anos morto o gênero. Aí putz, surgiu um Christopher Nolan fazendo um dos melhores de todos os tempos. Então, é isso, né? Talvez você precise implodir algumas coisas para que outras nasçam. né, eu pra acho que nascer o melhor pior de depois. tudo é quando você pega algumas coisas que são nos quadrinhos são sagas fantásticas, como Invasão Secreta, e me faz aquela série É. horrorosa que foi feita agora pela Disney, né? Não tem nem invasão e não tem nem nada secreto. Então, assim, terrível mesmo. Eu acho que a decepção é até maior, né? Quando você pega uma coisa que você já tem Quando é baseado numa você saga, tem uma quem conhece emoção a já, saga, né? Você viu aquela saga nos quadrinhos. E você cria uma expectativa. você sabe que a mídia ela tem uma transposição, né? Ela tem que adaptar algumas coisas. Mas quando se tira uma essência, né? Quando se abobalha os negócios, né? Aí fica terrível mesmo de assistir. É a vantagem que o Star Wars tem, porque o Star Wars ele não se baseia mais em. Ele não se baseia em alguma coisa. Eles já destruíram o universo com os 3 últimos filmes. Aí estão fazendo séries que estão indo. Caras que buscam o universo expandido, Star Wars que ficou tem séries muito perdido. boas, né, cara? Se você for Mas pensar ali, eles, né? eles O trazem muita Andor coisa foi, na minha nova. opinião, foi excelente. A Ahsoka eu gostei demais, né? O Mandalorian é muito bom também. Mandalorian é muito Mandalorian bom. Mandalorian é eu gosto fantástico. bastante também. Agora, Boba Fett foi horrível, Foi né? horrível. Boba Fett eu não gostei. É. Mas Ó, eles estão mais acertando no Star Wars do que errando.
Pelo menos isso. Ô Alexandre, eu acho que a gente, se deixar, a gente vai aqui até umas 5 horas de podcast aqui. Ainda mais se a gente for falar da obra, vida sua, aí a gente vai longe, né? Mas eu queria primeiro agradecer em nome de todo mundo aqui da Exosa. O Vitor fez o contato com você. Eu acho que a gente nem acreditou muito no Vitor. Quando ele falou, ele aceitou. Não, para, Vitor. Não, quando eu falei que ia pedir, ele fala, que isso? Tá, pede lá então. Conversa com ele lá. Vê o que ele vai te falar. O duro é a agenda, galera. Eu adoro participar de coisas assim, mas o difícil é a agenda, porque é muito tumultuado e tal. Então, inclusive eu protelei várias vezes com o Vitor, né? Porque era difícil de acertar mesmo. Hoje mesmo foi em sessão de cinema e vai gravar e vai fazer sei o que lá, sei o que lá. Eu cheguei em casa, jantei e vim direto para cá. Então, esse é o principal problema, mas eu sempre agradeço esses convites. É uma oportunidade muito legal, inclusive, para falar do meu trabalho, Sim. Poder falar do Arena e do Espelho Meu e falar do Pipoca. Às vezes, pegar gente que não conhece meu trabalho é sempre legal também, públicos diferentes. E trocar ideia, né, com pessoas como vocês, é sempre incrível. Legal. E a gente sempre termina, eu faço uma perguntinha pro pessoal, assim, sobre o podcast, né? Então, o que eu queria perguntar, eu queria que vocês respondessem, entre os seus personagens, as suas criações, as publicadas no Pipoca Nanquim, qual que é aquele personagem que você... esse aqui eu trocaria minha vida para ter a vida dele? Ô, louco! Você diz de tudo que a gente publicou no Pipoca Nanquim, qual que eu trocaria? Isso. O Conan, né? Pergunta ridícula. Pergunta boba. Eu ia falar assim, o Vitor já sei. O Vitor já tem certeza do que é. Pô, ele é o mais forte, ele é o mais casca-grossa, ele tem as melhores mulheres, ele vira rei. Ele vira Porra, rei. cara. E tem as melhores falas, né, cara? As falas, né? O enredo, a fala do Conan são icônicas, né, cara? Falei com o Vitor que tô lendo agora os encadernados ali. Eu só fico mandando pra ele as fotos das falas. Falo, pô, essa fala aqui é muito Conan, cara. Isso aqui é muito mais Conan. tá vendo? Fiz o menino melhorar de vida. Já que a gente voltou no Conan, cabe lembrar que a gente publicou os 3 livros do Conan e estamos lançando o box agora, que vai chegar no final de dezembro. Mas nós publicamos também o Solomon Kane, o Bran McMorn, e o mês passado saiu o Rei Cool. Então, todos os bárbaros do Howard já estão completos agora, e para o ano que vem a gente vai trazer mais material dele também com outros personagens. Legal. A gente é a principal casa editorial do Robert Howard aqui no Brasil, e vamos continuar fazendo esse trabalho. E de Conan, a gente publica um material da Glenat, né? Já saíram 3 volumes, o 4º vai sair o ano que vem, só não saiu esse ano, porque a própria Glenat atrasou o lançamento de um dos livros. Mas é um material filezão também. O Victor falou que comprou as edições americanas e é um material filezão também. Eu tenho os seus livros do Conan, mostrei eles aqui, né? E todos que você falou aí do Robert E. Howard, eu pedi já. Já vão trazer para mim. Vai chegar, se não me engano, é lá em dezembro, né? Que é a previsão de chegada de tudo. Eu sei que final do ano, começo do ano que vem. O box é dezembro, os outros já saíram. Mas aí eu tenho que... tá escrito lá que se você faz um pedido que tem uma pré-venda, tem que esperar a pré-venda para chegar tudo junto, não é isso? Ah, sim, claro. Então eu vou receber só lá pro final do ano, começo do ano que vem. Não, legal. De Natal. Mas eu queria falar uma coisa, eu queria agradecer também 2 vezes. Primeiro, por você ter aceitado participar do canal, é uma honra pra gente. E a segunda, agradecer pelo seu esforço, cara. Porque você milita numa área, num país onde isso é muito difícil empreender. É muito difícil empreender com arte. É muito difícil empreender com literatura. Então, agradecer o que você faz por nós nerds, né? Nós que te conhecemos, seja pela sua obra, por seguir você no canal, assim, agora podendo conversar. Isso pra mim tá sendo uma grande alegria, cara, porque pra mim você se torna um dos heróis das mídias, sabe? Você vira um herói nerd pro brasileiro. Às vezes, pro cara que lê coisas que você traduziu que nem sabia, né? Tem a chance de... É esse cara aqui, ó. Esse cara aqui. Então eu queria agradecer por você, por estar aqui e pelo trabalho e pela insistência, porque não é fácil. Não é fácil.
Eu que agradeço as palavras, Humberto. Muita gentileza. Obrigado mesmo. Deve ser de coração, cara. Então, É isso aí, né? Então, antes de você terminar, agradecer também aqui, Alexandre, a sua atenção. Você foi muito atencioso comigo, muito respeitoso, mesmo a gente não se conhecendo lá, né? Né? Eu entendo que às vezes tem que encaixar numa agenda apertada. Faço minhas palavras do Humberto, né? Não ficar chovendo uma olhada aqui. Parabéns por tudo que você conseguiu, que você conquistou. Espero, faço votos que vocês consigam muito mais sucesso. Muito mais. Que vocês consigam publicar muito mais coisas legais aí, trazer pra gente tudo. Se nos colocamos à disposição aqui em nome do X-Wars, qualquer coisa que vocês precisarem. Inclusive, a gente tem um programinha que chama Dicas Nerds, né? Cada um traz uma dica aqui. E eu já indiquei vários livros que eu gosto. E por coincidência, por exemplo, quando eu indiquei o Conde de Glenar, eu descobri que tá publicando aí no Brasil pelo Pipoca Nanquim. Aí eu falei aí no canal, ó, vocês podem conseguir no Pipoca, na Amazon tem lá no Pipoca Nanquim e tal, vocês conseguem. O Conto de Areia, eu tinha lido, achei espetacular. Aí quando eu fui ver, vocês publicaram também, né? E aí eu peguei do Jim Henson, aí eu fui e falei também. Então sempre que a gente pode, a gente comenta do canal. Se eu trago informação, ó, lá no Pipoca Nanquim tem, vocês podem saber sobre isso também. Pô, legal, Então, muito obrigado. Não, aí eu que te agradeço tudo pelo trabalho lá todo, pela sua paciência, pela disponibilidade, pelo seu tempo. Falou, cara, valeu mesmo. Alexandre, antes da gente encerrar aqui, você quer mandar alguma mensagem, alguma dica para nossos ouvintes? Não, só agradecer a vocês mais uma vez pelo convite. Foi um papo muito bacana e mandar um abraço aí para todo o público do X-Wars, né? E a gente se vê, se fala, se escuta, se vê na próxima. Legal. É isso, galera. Até a próxima. Até a próxima, pessoal. Que a força esteja com vocês. Valeu, pessoal. Obrigado.